Olá, elite da língua portuguesa. Iniciaremos agora a resolução de questões de concurso. Nós já fizemos algumas, juntamente com a teoria, mas agora nós vamos fazer. Eu vou corrigir você, como eu já pedi, você já fez isso em casa. Agora você só vai acompanhar a correção. Nada de ficar, professor, fazer. Não, não, você já tem que ter feito. Se você não fez ainda, pare e assista depois. Vai resolver e vem para a correção. Beleza? É importante fazer exercício, executar e o professor corrigir. É importantíssimo. Tanto é que nas minhas aulas em cursos presenciais, eu sempre dou um tempinho para o aluno. Vai lá, 10 minutos para fazer tal questão, tais questões. Ele pensa e eu corrijo. Você tem que ter uma autonomia. Vamos lá, juntos? Olhe para cá. Questões de provas, Elite. CESP-TRE Analista 2016. Como é o caso das usadas, no sistema metrológico internacional ou na química, linhas 5, 6 tal, linhas. A palavra as em das classifica-se como artigo definido e na construção em que aparece permite a elipse do substantivo reduções. Gente, olha só. Elite, preste atenção, por favor. Quem está lembrado que eu disse lá atrás que artigo se refere a termo expresso, em regra. Depois nós vamos relativizar isso em crase. Mas em regra, artigo se refere a termo escrito, a termo expresso. Falei isso com vocês. Aspecto geral é esse e sempre friso. Depois eu vou relativizar isso aí em crase. Mas preste atenção. Então ele quer dizer aqui, ó, que esse as, a palavra as, classifica-se como artigo. Vamos pegar o texto. Vamos lá no slide, por favor? Olha o que ele fala. Leia aqui comigo no texto, a partir daqui, ó, C, reduções. A partir daqui. Reduções convencionadas internacionalmente, tudo bem? Internacionalmente, ditas símbolos nesse sentido pertinente. Como é o caso das... Professor, é verdade. Gato! É verdade! Eu posso subentender aqui a elipse de reduções. Professor, é verdade. É verdade, dá para entender. Como é o caso das reduções usadas no sistema metrológico internacional ou na química, etc. Professor, é verdade. Então, como é o caso das usadas tal, a palavra as em das, porque se eu tenho das, eu tenho de mais as, a preposição mais o artigo. É verdade ou não é? Professor, é o artigo. Classifica-se como artigo definido. Errado esse item. Já está errado. Professor, mas é um artigo de reduções. As reduções. O que eu disse para vocês? Olha para mim. Olhe para mim. Artigo tende, em regra, a se referir a termo expresso. Olha, aqui, preste atenção. A palavra reduções não está expressa. Então, esse as não é artigo de reduções. Pelo aspecto normativo, o artigo, desse caso, deveria receber a termo expresso. É fato que a elipse... O que é elipse, gente? Elipse é a omissão de um termo. A omissão. Depois nós vamos falar do zeugma, que aqui tem um zeugma, pegar um zeugma, a omissão de um termo que já fora mencionado. Uma elipse é a omissão. Ele omitiu, citou anteriormente e omitiu aqui. Isso é verdade. Isso é verdade no item. Isso é verdadeiro. Mas o problema é o seguinte, que eu não posso entender artigo. Professor, é verdade? É. Esse as, como nós já estudamos, olhe para cá, para o slide, equivale àquelas, ele é um pronome demonstrativo. Somando o de mais aquelas, vai ficar daquelas. Daquelas. Então vamos ler comigo, ó. Reduções convencionadas internacionalmente, tal, como é o caso das, ou seja, como é o caso daquelas usadas no sistema metrológico, daquelas usadas. Então isso aqui, a fusão é da preposição mais um pronome demonstrativo, que funciona como um pronome substantivo, substituindo um termo no texto. Esse as é demonstrativo, ele não é artigo. Então vamos lá. Professor Cleiton, artigo, aspecto geral, acompanha termo expresso.
Aqui, reduções não estão expressas, então não há artigo. Então esse item está errado. Você pode saber que muita gente vai errar este item. Porque este item tem verdades. Todo item que existe verdade e tem mentira, a verdade acaba conquistando muita gente. Qual é a verdade aqui? A elipse, dá para entender a elipse? Dá. Dá para entender o termo subentendido? Dá. Elipse, a omissão de reduções, dá para entender. Só que eu não posso entender artigo, porque pelo aspecto geral o artigo se refere a termo expresso. Vamos à próxima. Aliás, o melhor para a democracia seria separar os fundos partidários dos destinados às campanhas eleitorais. A respeito do período acima, analise as afirmativas a seguir. São 3 afirmativas. Há 3 preposições, há 4 artigos, há 1 pronome demonstrativo. Professor Clayton, o para é uma preposição. É ou não é, elite? O para é uma preposição. O dos, se eu tenho dos, galera, eu tenho de mais os. Eu tenho preposição, né? Beleza, tenho preposição. Então já uma preposição aqui e outra aqui. Se eu tenho um sinal indicativo de crase aqui, que é esse as, vou trazer para cá, tá? Tenho preposição mais artigo. Então existe uma preposição aqui. Existe uma preposição. Beleza? Então, nós temos 3 preposições. A primeira afirmativa é certa. A segunda, há 4 artigos. Gente, lembre-se, artigo acompanha o substantivo, em regra, o substantivo expresso. Porque vocês estudarão comigo que na análise sintática que o artigo é uma adjunta de nominal. Então, preste atenção, por favor. Olhe lá, por favor. Esse o acompanha quem? Opa, desculpa. Esse o acompanha melhor, que está substantivando, é um artigo. Tem substantivo. A acompanha democracia, é um artigo, democracia é um substantivo. Os acompanha fundos, que é um substantivo, então é um artigo. Dos, aqui não é artigo. Esse as de campanhas aqui, esse as acompanha campanhas, que é um substantivo, então é um artigo esse as. Esse as é um artigo, porque está acompanhando campanhas. Então vamos ver os artigos, ó. O melhor, a democracia, os fundos, as campanhas. E o dos, professor? Esse D não é D mais os? Então, gente, aqui até agora nós temos quantos artigos que eu contei? 1, conte comigo, 2, 3 e 4 nesse do sinal indicativo de crase. Então tá certa a afirmação. Mas aí o aluno vai falar, professor Clayton Natal, e esse dos, cara? Não é o D mais os? Não é preposição mais artigo? Aí que muitos erram a questão. Muitos erram a questão exatamente aí. Que você não errará no dia da prova. Você não errará. Olha só que lindo. Aliás, o melhor para a democracia seria separar os fundos partidários dos fundos. Dos fundos. Dos fundos. Esse os, elite, não é um artigo de fundos? Tá, eu posso entender, subentender aqui a palavra fundos, ela está elíptica. Então eu posso afirmar que esse os é um artigo de fundos. Em regra, artigo deve se referir a termo expresso. Artigo tem de se referir a termo escrito, aspecto geral. A palavra fundos está expressa aí? Não. Então o examinador da FGV aqui entendeu esse os como o quê? Olha lá para o slide. Como aqueles. Pronome demonstrativo. Então é verdade, há um pronome demonstrativo. Então, galera, as 3 afirmativas estão corretas, as 3 afirmativas. Então, a letra é A. Se todas as afirmativas estiverem corretas. Se todas as afirmativas estiverem corretas. Deixa eu trocar a cor da caneta, da tinta aqui, vermelha. Olha que lindo. CESP-DETRAN. A palavra independente está empregada com valor de advérbio. Gente, se eu tirar independente do texto, tira o independente do texto. Independente é um adjetivo. Olha aqui para mim. Eu falo o homem independente. Eu falo a mulher independente. Independente é um adjetivo. Independente, cara, é um adjetivo. Tudo bem? É um adjetivo.
Mas só que eu tenho que aplicar o texto. Ele falou no item que a palavra está empregada está empregada com valor de advérbio. Então, ele está empregada. Gente, para ter valor de advérbio, ela tem que se referir a um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Para ser um adjetivo no texto, tem que caracterizar um substantivo. Gente, tem como eu falar? Pensando sempre em prevenir acidentes independente? Independente está qualificando acidentes? Primeira coisa, para se referir a um substantivo, deveria flexionar. Eu não falo em acidentes independente, eu falo em acidentes independentes. Deveria caracterizar. Isso aqui não está caracterizando acidentes. Acidentes independentes. Pessoal, o carro bate onde ele quiser. Não é isso. Não é isso que ele está falando no texto. Então, isso aqui não é um adjetivo no texto. Não é. Pessoal, o que é? Vamos para o slide para eu riscar. O motorista defensivo não dirige apenas, pois está sempre pensando em segurança. Pensando sempre em prevenir acidentes. Independente dos... Gente, olha que lindo, gente. Ele vai prevenir acidentes. Esses acidentes, nós vamos estudar depois, é um complemento verbal do prevenir. Quem previne, previne algo. Ele vai prevenir acidentes. Mas ele vai prevenir? É um advérbio. Olha para mim. Ele vai prevenir acidentes, ele vai prevenir independentemente dos fatores externos. Pode estar chovendo, ele vai prevenir. A estrada pode estar ruim, ele vai prevenir. Ele vai prevenir independentemente dos fatores externos. Você nota que a adverbialização do adjetivo... Vocês estão lembrados que eu falei? Falei na teoria. O adjetivo pode ser adverbializado sem acrescentar o sufixo mente. Eu até falei para vocês que isso é bastante comum na língua portuguesa brasileira do que nós falamos. Nós fizemos até item do CESP da AGU, na teoria. Então ele adverbializou. Ele vai prevenir independentemente dos fatores externos. Professor, então foi empregado com valor de advérbio. Então esse item está o quê, galera? Certo. Item certo. Professor, e esse dos fatores externos? Não, isso aqui nós vamos estudar em análise sintática. Isso aqui está completando independente, vai ser complemento nominal, mas deixa lá para frente. Beleza? Opa. Eu fui para o 4 e pulei o 3. Me desculpem. Eu pulei o 3. Posso voltar ao 3, gente? Sem maiores prejuízos, vamos voltar ao 3. Galera, número 3, porque eu fui direto para o 4. Vocês devem ter notado, ficaram com vontade, né, de gritar, professor, pulou o 3. Se fosse na sala presencial. Licença. Se fosse num curso presencial, o professor ia falar, professor, volta, o 3 só pulou, né? Aqui não. Mas ainda bem que eu notei. Vamos lá. Professor, 3. STJ Técnico 2015. Na linha 4, caso se substituísse o vocábulo concreta por concreto, não haveria prejuízo para a correção gramatical e para os sentidos originais do texto. Concreta por concreto, né? Professor, não haveria prejuízo para a correção gramatical, não haveria prejuízo para a correção gramatical e para os sentidos originais do texto, já que esse novo termo concordaria com a expressão ordenamento jurídico. Já vou te adiantar, olha para cá. Você está apreensivo, está corrigindo, esse item está errado. Doidão. Por quê? Quando ele fala assim, equivale a perguntar, vamos ler a partir de aqui, a perguntar se essa norma é apta ou não a realizar os valores históricos que inspiram esse ordenamento jurídico. Concreta e historicamente determinado. Professor, esse determinado, ele caracteriza o ordenamento jurídico. Isso aqui é um adjetivo. Então, esse concreto se refere concretamente determinado e historicamente determinado. Isso aqui é advérbio, e advérbio é invariável, meu amigo. Quem está lembrado? Quando eu tiver... Vamos lá, galera, olhe para mim. Quando eu tiver 2 ou mais advérbios com a terminação em mente, recomenda-se usar o sufixo mente apenas no último termo.
Isso é uma recomendação estilística, para o enunciado ficar mais leve, evitar o efeito do eco. Então não tem nada de concordância aqui. Nada de concordância, porque advérbio é invariável. Esse concreta é o concretamente. Concretamente. Então olhe para cá. Vamos lá? Que inspiram esse ordenamento jurídico, concretamente e historicamente determinado. Concretamente determinado, historicamente determinado. Isso é um advérbio. É um advérbio. Então, esse item, gabarito da banca, está errado. Vamos ao 5. Vamos lá, por favor. 5. Esse 5, CNS-DF 2016. O vocábulo menor e a locução de hoje tem no texto função objetiva. Elite. O que gera mais dúvida nessa questão é que banca é esta? Professor, que banca é essa, cara? Nunca vi isso. Essa banca está sendo cotada para pegar o próximo concurso da Câmara dos Deputados, Câmara Federal. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. CNS-DF, essa banca, sou eu. Eu crio alguns itens e coloco as iniciais do meu nome. Cleiton Natal de Souza. Mas são itens que são extraídos, às vezes eu imito o CESP, às vezes eu imito a FGV, são questões que caem em prova. Só que às vezes o aluno já conhece tantas questões, tantas, que eu pego um texto novo e crio a questão, igual essa questão aqui, ó. Caiu na Câmara 2012 CESP, um estilo, que ele falava que de hoje tinha função adjetiva. Eu só reescrevi, peguei um texto novo e fiz umas adaptações, né? Mas banca CNS-DF, banca famosa, Cleiton Natal de Souza. Aconteceu um fato engraçado, o pessoal da editora, lá onde eu escrevi, pela qual publiquei o meu livro, mandou um e-mail que alguns alunos estavam perguntando, que meu livro tem questões da CNS-DF, poucas, mas tem. Perguntando, que o pessoal perguntou, que olhou no Google, que banca é essa? Ninguém achou essa banca, né? Aí eu respondi, isso é a banca do professor, Cleiton Natal de Souza. Vocês vão ver, ainda eu vou ficar famoso, Cleiton Natal de Souza. Mas enfim, o vocábulo menor e a locução de hoje tem no texto função adjetiva. Gente, não se esqueça, função adjetiva. Gente, quando ele falar função adjetiva, a FGV gosta muito disso, o CESP cobra menos, mas a FGV que gosta mais, mas cobra o CESP também. Quando ele falar função adjetiva, gente, a locução adjetiva tem função adjetiva? Tem. A oração adjetiva tem função adjetiva e o próprio adjetivo. Então, se você pegar o texto, olha o slide. Do lado da chamada sociedade civil, o estrago não é menor. Isso aqui está básico. Menor é uma característica de quem? Do estrago, que é um substantivo. Então, é um adjetivo, até aí o item está certo. Se é adjetivo, função adjetiva. Por parte dos eleitores de hoje. Gente, alunos que vê a palavra hoje já pensam em advérbios. Sai fora, meu irmão. Esse de hoje, o de mais o hoje, que fora do texto é um advérbio, né? Hoje é advérbio mesmo. Esse de hoje se refere a quem? Eleitores. É mais de uma palavra? Sim. Os eleitores odiernos, modernos, os eleitores atuais. Né? Professor, de hoje se refere a eleitores, que é um substantivo. É mais de uma palavra, tem preposição, está caracterizando o substantivo. O que é isso? Locução adjetiva. Então, a locução adjetiva tem função adjetiva? Tem. Aqui é um adjetivo? Sim. Então, o item está certo. Item, vamos lá, gente. Item moleza desta banca. Moleza, moleza, moleza. Né? Então, lembre-se, ele não falou que... Se ele tivesse falado que de hoje é adjetivo, está errado. De hoje não é adjetivo, é uma locução adjetiva. Tem função adjetiva? Tem. Então, não se esqueça, uma coisa é ser, né, professor, e ter função. Aqui ele tem função, tem. O adjetivo, lógico, se ele já é adjetivo, ele tem a função de adjetivo. Beleza? Detonamos. Número 5 fizemos. Número 6. Fundação Universa Apex Analista. Questão aí mais antiga. Seu corpo, como se marca ainda na velha poltrona da sala. Sobre os termos destacados é correto afirmar. Os dois possuem valor... Ó, de novo, valor adjetivo. Lembrou? Valor adjetivo é função de novo. A função de adjetivo. Não precisa ser o próprio adjetivo, cara. Não precisa. Beleza, Elite? Vamos pro nosso slide. Vamos lá, detonar.
Seu corpo como se marca ainda na velha poltrona da sala. Gente, velha caracteriza poltrona. Poltrona é um substantivo. Esse da sala, o aluno já pensa na ideia de lugar. Mas tome cuidado. Eu sei que o na é em mais a também, isso aqui é importante. Mas esse a, poltrona, velha poltrona. Aqui é um adjetivo porque caracteriza o substantivo. E o da sala, professor, caracteriza também a poltrona. Locução adjetiva. Então, aqui é um substantivo. Professor Cleiton, é verdade? É. Então, a resposta, os dois possuem valor adjetivo. Não confunda, gente, porque tem gente que vê a ideia de lugar, já pensa em locução adverbial de lugar. É fato que se eu falar assim, eu saí da sala. É fato, cara, que quando eu digo que eu saí da sala, quem sai, sai de algum lugar. Nesse caso, a relação do da sala é com o verbo. Neste caso, da ideia de lugar, é uma locução adverbial de lugar. Mas nesse caso, a relação é com o nome, cara. Gente, olha para mim. É lógico, eu não posso bater tão pesado agora. Por enquanto, eu estou mostrando toda expressão que tem preposição, que se refere a um substantivo, é uma locução adjetiva. Por enquanto. Mas lá, quando eu for falar da diferença de adjunta nominal ou complemento nominal, eu vou falar para vocês as locuções substantivas. Há termos, desculpe, preposicionados, existem termos preposicionados que são locuções substantivas. Então, você tem que tomar cuidado. Você tem de tomar cuidado lá na frente. Mas, por enquanto, termo preposicionado, olha para cá, que se refere ao substantivo, né? Locução adjetiva. Mas lá na frente eu vou mostrar algumas particularidades para vocês. Número 7. Número 7. Olha para mim aqui, todo mundo. 7. Último concurso da Câmara Federal, consultor. Vamos ver quem está apto aqui a ganhar 30 mil, bater lá no teto constitucional. Dá mais de 30 mil, né? Já aumentaram de novo. CESP, Câmara Consultor 2014. Gente, imagina, o que você é? Consultor da Câmara, consultor do Senado. Meu Deus. É chique, não é? Você perguntar, cara, o que você é? Professor. O cara chega e fala, sou professor. Não, professor é uma profissão nobre. Né? Nós temos que valorizar. Nós temos de valorizar. O Estado não dá a devida valorização. É verdade ou não é, gente? Não dá a devida valorização. Mas você que é professor, continue, permaneça, continue com o seu trabalho sério, né? Vamos semear coisas boas, esperando colher aí num futuro. Eu espero que próximo, né? Que próximo. Mas olha só, CESP, Câmara Consultor 2014. Os vocábulos oficialmente e permanente, linha 5, pertencem à mesma classe gramatical. Quando ele fala classe gramatical, galera, é morfologia. Essa questão é bem básica, bem tranquila mesmo. Então, pega o texto lá. Oficialmente, o presidente tal, justificou. Ele justificou o quê, galera? Oficialmente. A relação. Ele não é advérbio porque termina em mente, não. Porque está se referindo ao verbo justificar aqui. Justificou oficialmente. É um advérbio. Agora a segunda. A mudança alegando o risco permanente. Risco permanente. Olha que lindo. É um adjetivo. Porque qualifica... Ah, professor, mas os dois têm ente. Não, nada a ver, tá doido, cara? Tá caracterizando o substantivo. É um adjetivo. Então, um é advérbio, outro é adjetivo. Um está se referindo ao substantivo, o outro tem referência com o verbo justificar, cara. Justificou oficialmente. Então, os vocábulos oficialmente e permanente pertencem à mesma classe gramatical. Errado. Item tranquilo. Então, olha para mim. Pessoal, não é difícil ganhar o teto constitucional, não. Notei agora. Ô, Jesus, se fosse apenas essa questão, né, gente? Mas toda prova tem itens de graça. Mas aqui no nosso curso, nós vamos nos preparar para os de graça e para os difíceis também. Nós vamos gabaritar. Até a próxima aula. Um grande abraço.